Os dons espirituais. Nós temos vindo falando desse tema já hoje, o quarto domingo, né? E eu vou encerrar esse tema por agora, né? Os dons espirituais. E eu pus um título assim: por que e para que são dados? Imagine você a cena. Jesus ensinando os seus discípulos, ensinando as pessoas, todo tipo de gente ouvindo ali, além dos discípulos, fariseus, escribas também. No Sermão do Monte, Jesus ensinando a respeito de várias coisas, oração, jejum, como ofertar. E aí ele fala um pouco a respeito dos falsos profetas, para termos cuidado com os falsos profetas e que os reconhecemos pelos seus frutos. A árvore boa não pode dar frutos maus, e a árvore má não pode dar frutos bons. E ele diz: olha, a gente conhece os bons, os profetas verdadeiros pelos seus frutos, pela sua vida, pelo seu testemunho, porque nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí ainda ele acrescenta e diz o seguinte, de uma forma séria e grave: muitos naquele dia vão me dizer, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres. E Jesus diz o seguinte: não conheço vocês, não sei quem vocês são. E Jesus não está dizendo, não, é mentira, vocês não fizeram milagres, não profetizaram, não expulsaram demônios, mas eu não os conheço. Nossa, Ed, que começo de sermão negativo, né? Mas isso é para nos alertar, irmãos. Os dons espirituais não são sinal de espiritualidade. Os dons espirituais têm a sua função, e por isso, não é à toa que Paulo dedica 3 capítulos inteiros da sua carta aos Coríntios para falar sobre os dons, e a gente vem falando sobre eles esses domingos todos. Capítulo 12, por exemplo, Paulo começa dizendo que ele não quer que sejamos ignorantes quanto aos dons. E ele diz, olha, vocês antes eram gentios, pagãos, idólatras, vocês seguiam ídolos, mas agora vocês não são mais assim, vocês são discípulos, e são guiados agora pelo Espírito Santo. E ele diz, e o Espírito Santo nos dá dons espirituais. Ele concede os dons com um fim proveitoso. Ele tem motivo para distribuir dons. E aí ele segue dizendo uma lista de 9 dons, que não é uma lista completa, mas dá aí uma lista de 9, que nós já falamos sobre eles. E é tão importante esse assunto que ele entra, então, os 20 próximos versículos, ele dedica ao corpo de Cristo. 20 versículos do capítulo 12, ele dedica a explicar o que é o corpo de Cristo. E por que isso? Depois no 13 ele fala sobre o amor, que é o dom principal, e o 14 todo ele fica explicando sobre o dom de línguas e profecia, porque havia muitos problemas com relação a esses assuntos na igreja de Corinto. Mas eu queria me ater mais
há dois pontos principais, eu quero dizer: para que são nos dados os dons e por que são nos dados os dons. Primeiro, para quê? Para que os dons nos são dados? E aí em 1 Coríntios 12, eu quero destacar os versículos 4, 5 e 6, estão lá na tela, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui a gente já vê a presença da Trindade. E meu pai explicou isso muito bem nas suas palavras. Os dons são dados, há dons dados pelo Espírito, há dons dados por Jesus e há dons dados por Deus. Aí aparecem os três. Mas o que eu quero destacar aqui é que ele usa: os dons são diversos, dons. Depois ele diz: há diversidade nos serviços. Em outras traduções diz nos ministérios. E no outro versículo ele diz: há diversidade nas realizações. Por que ele usa esses três termos? Porque dons, irmãos, estão ligados ao serviço, ao ministério e às realizações. Aonde? Na igreja, no corpo de Cristo. E é por isso que ele agora entra para explicar o que é o corpo de Cristo e como é que ele funciona. Os dons são dados para que possamos realizar, para que possamos cumprir os serviços que nós temos na igreja. Os dons são para a comunidade, são para a igreja. Os dons não são para nós mesmos, eles não são algo pessoal. Os dons são dados para que sejam utilizados no contexto do corpo de Cristo, da igreja. Então, aí nesses próximos versículos, do 12 ao 31, ele vai falando a respeito do corpo de Cristo. E olha, irmãos, não há uma figura na Bíblia melhor do que essa para explicar o que é a igreja e como ela funciona. O corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, claro, é Ele que comanda. E o corpo são os seus membros. O corpo é um, ele diz, é um só. Mas os membros são diversos, são muitos. O corpo é um só, mas há muitos membros. Os membros são diferentes, não são iguais. Cada membro tem uma característica, cada membro tem uma função diferente. E eles são diferentes porque têm funções diferentes e devem funcionar diferentemente. É o que a gente chama de unidade na diversidade. O corpo é um, os membros são muitos, são diferentes porque têm funções diferentes. Os membros têm funções diferentes, mas são interdependentes, ou seja, eles dependem uns dos outros. Eles precisam uns dos outros. E por isso eles têm que estar ligados uns aos outros. Os membros no corpo estão ligados. Um membro fora do corpo não é corpo. Eu só conheço uma mão que anda sozinha no filme dos monstros, né? No filme dos... Como chama? A família Addams, né? Os monstros. Família Addams tem uma mão que anda sozinha, mas aquilo é ficção, não é verdade, viu, gente? Aquilo não existe. Uma mão não anda sozinha, ela precisa estar ligada ao braço, ao antebraço, ao corpo, ao ombro, e assim está no corpo, porque ela depende dos outros membros para poder funcionar. Os membros são colocados no corpo por Deus, e Ele coloca cada membro no seu lugar, porque Ele conhece e sabe qual é a sua função.
Todos os membros são importantes no corpo. Não tem um membro que seja mais importante do que o outro. Todos, embora às vezes alguns pareçam melhores ou mais importantes, todos têm a mesma importância. E se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Isso é o corpo de Cristo, isso é a igreja. Você é um membro da igreja. Quando você creu, foi batizado, você foi incorporado em Cristo, você foi colocado no corpo de Cristo e você se tornou um membro do corpo de Cristo. Como membro, você tem uma função no corpo de Cristo. E para isso é que Deus nos dá os dons, para que possamos cumprir. Então, meus irmãos, os dons espirituais são dados para nos ajudar a cumprir nossa função no corpo de Cristo. O primeiro, para quê? Para quê que os dons são dados? Para nos ajudar a cumprir a nossa função, aonde? No corpo de Cristo. Agora eu pergunto, o que é que tem nos atrapalhado? O que é que tem nos atrapalhado de nós cumprirmos a nossa função como membros do corpo de Cristo? Talvez uma das coisas é que não sabemos muito bem, às vezes, o dom que temos. Já vi muita gente dizer: eu não sei o dom que eu tenho. Eu acho que eu não tenho um dom. Você tem um dom. Saiba disso. Todo cristão, todo discípulo, toda pessoa que creu, foi batizada, foi incorporada no corpo de Cristo, se tornou um membro e foi batizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para que você funcione como membro do corpo de Cristo, Ele te deu um dom. Todo membro tem um dom. Pelo menos. Então, primeira coisa, tira da sua cabeça e do seu coração essa dúvida: será que eu tenho um dom? Diga aí: eu tenho um dom. Deus me deu um dom, ou o Espírito me deu um dom. Agora, para saber qual é o dom que você tem, é claro que você deve pedir a Deus, deve orar. Mas eu já tenho uma ideia muito prática, que é a seguinte: se os dons são para que nós possamos cumprir o nosso serviço, as nossas realizações no corpo de Cristo, é preciso que eu agarre, pegue, assuma um serviço no corpo de Cristo. As coisas no reino de Deus funcionam assim. Primeiro você faz, primeiro você assume um serviço, e aí Ele vai fazer com que o teu dom apareça. Porque você já tem talentos naturais que Deus te deu, você já tem gostos. A igreja oferece uma série de trabalhos, de ministérios que você pode cumprir. Se você não for, sabe, no reino de Deus é assim: você primeiro precisa pisar na água para que depois o mar se abra, não é? Primeiro eles tiveram que tirar a pedra do túmulo para que depois Jesus ressuscitasse a Lázaro. Deus quer que façamos a nossa parte. Se você não se envolve em nada na igreja, em nenhum serviço, para que é que Deus vai multiplicar ou fazer manifestar o teu dom? É preciso
que você se embrenhe nas coisas da igreja, nas coisas do corpo de Cristo, no ministério, em alguma coisa, e ali você vai entender, e Deus vai te mostrar qual é o dom, o que é que Ele tem para você na igreja. É claro que você já vai procurar, baseado nos teus gostos, no teu talento, naquilo que você acha que você consegue fazer, e ali... Olha, tem tanta coisa na igreja, tem a visitação no hospital, tem o trabalho com as crianças, tem o trabalho com os jovens, tem o evangelismo, tem o grupo caseiro, tem o discipulado, tem a venda de livros, tem a limpeza, tem a diaconia, tem fazer o almoço, tem acampamento para organizar, tem tanta coisa para ser feita, tem a porta para abrir, tem o portão para abrir de manhã, para a gente não chegar e estar trancado, tem tanta coisa para ser feita na igreja. A outra coisa que tem nos atrapalhado de não funcionarmos como membros do corpo de Cristo, é a característica da era que nós vivemos, da época pós-moderna que nós vivemos, que se chama individualismo. O hiperindividualismo é característica do nosso século, da nossa época, desses tempos modernos. Ele tem nos impedido de praticar os dons do Espírito. Somos adeptos da cultura da conveniência pessoal. Sabe o que é isso? Você faz o que faz enquanto isso é bom para você. Você faz o que faz enquanto aquilo te traz algum benefício para você mesmo. Nós vivemos a época da filosofia de eu mereço ser feliz. Não é assim? Eu tenho direito de ser feliz. Irmãos, nós não estamos aqui nesse mundo para sermos felizes. Nós não estamos aqui para sermos felizes. Ser feliz é consequência de nós cumprirmos o nosso propósito aqui nesse mundo. Quando estivermos cumprindo o nosso propósito aqui, seremos felizes. Quando estivermos usando os nossos dons e talentos para a glória de Deus, nós nos sentiremos plenamente satisfeitos. Nós não estamos aqui para ser agradados. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos aqui para servir. E é servindo que nós vamos nos sentir felizes. Porque Deus nos fez para isso. Então os dons, irmãos, também são feitos para agradar a Deus. São nos dados para agradar a Deus, para glorificar a Deus. O Evangelho do Reino, ele exige-nos carregar a nossa cruz, o negar-se a si mesmo e seguir a Jesus. Enquanto eu não parar de olhar só para mim mesmo, esse foi o tema do acampamento dos jovens. O outro quem? Enquanto eu não parar de olhar para mim mesmo, eu não consigo ver o outro. Eu tenho que sair da frente do espelho um pouco, para poder ver o outro. Aliás, o espelho é uma invenção do homem. Deus não inventou espelho. Não somos o centro da história. Nós não somos o centro do universo. Nós somos coadjuvantes de Deus nessa história toda. Nós não somos o astro principal. O maior Oscar que nós possamos ganhar é o de coadjuvante.
O astro principal é Deus, é Cristo. Ele é o principal nas nossas vidas. E o exemplo de Cristo qual é? Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, está lá em Filipenses, capítulo 2. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, ele se limitou, ele se esvaziou, tomou a forma humana, e como humano ele se tornou como servo, e servo está aí na passagem de Filipenses. Eu comecei no versículo 3, porque diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha aí, saindo do trono, do centro, os outros são mais importantes do que eu. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. E aí ele dá o exemplo de Jesus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus, Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. E nós às vezes queremos ser servidos, nós queremos assumir a forma de Deus. Nós que somos humanos e servos, queremos subir e ser o nosso próprio Deus. Mas aquele que é o verdadeiro Deus fez o contrário, desceu, se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus veio para servir, não para ser servido. E ele nos ensinou também que para sermos grandes em seu reino, temos que ser pequenos, temos que ser os menores, temos que ser aqueles que servem. Isso está em Mateus 20, não sei se eu pus aí. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Está aí o exemplo de Cristo. Você quer ser grande? Sirva. Assim como Jesus fez. Mas, infelizmente, irmãos, estamos impregnados do pensamento deste século. Estamos conformados ao pensamento desse século. Queremos ser grandes para sermos servidos. As pessoas hoje procuram a igreja para serem servidos. E se essa igreja não está me servindo, eu vou para outra. Hoje tem muita oferta, tem para todos os tipos e gostos, para agradar qualquer tipo de pessoa. Só que a igreja não está aí para servir ninguém. Nós é que somos a igreja, para servir a Deus e uns aos outros. As pessoas não entendem que tem um serviço como membro do corpo. Se você é membro do corpo e não está cumprindo a sua função no corpo, o corpo sofre. Se a igreja para você não está funcionando bem, é porque você não está funcionando bem. Ponha isso na sua cabeça. Se existe algum problema na igreja, o problema é meu e é seu, e nós temos que resolver. Não é fugir para outro lugar.
Isso mostra claramente que a pessoa não tem ideia nenhuma do que é a igreja. Para ela é um auditório onde ela vai assistir e se sentir satisfeita, e ver que a música é bonita, e que tudo está bonito, e eu já saí daqui, fui abençoado. Mas você abençoou quem? Qual é o serviço que você está, qual é a sua função como membro de Cristo, do corpo de Cristo? Você está cumprindo isso? Então, irmãos, os dons são também nos dados para abençoar os irmãos, para abençoar aos outros. Isso fica claro nos dons, na lista de dons. Por exemplo, está lá aquela lista de 1 Coríntios, palavra de sabedoria. Para que palavra de sabedoria? Para esclarecer situações na igreja e na vida dos irmãos, baseada na vontade de Deus. Alguém precisa ter esse dom. Quando há uma dúvida, quando há um embate, quando há alguma coisa, situação que precisa de ser esclarecida, vem aquele membro que tem a palavra de sabedoria e esclarece tudo. Palavra de conhecimento, para ensinar o outro as verdades da palavra de Deus. Ele tem a revelação da vontade de Deus e pode instruir, e pode beneficiar o irmão, o próximo e a igreja. A fé não é para a solução dos próprios problemas. Eu nunca vi nenhum apóstolo na Bíblia curando-se a si mesmo. Estou doente, tenho dom de fé, me curo. É para curar os outros, é para abençoar os outros. O dom de cura, o dom de fé, para a solução dos problemas da igreja, para abençoar a vida da igreja em suas questões de ministério, o avanço no evangelismo, para missões. O dom de milagres. O dom de milagres não é dado para que a pessoa fique famosa. Olha aquele missionário, ele fala, as pessoas caem. Besteira. O dom de milagres os milagres são sinais do poder de Deus. São para ajudar no trabalho do evangelismo e da evangelização. Jesus curava para quê? Porque ele amava as pessoas e porque eram sinais de quem ele era, de que ele era o Filho de Deus que tinha vindo para salvar as pessoas dos seus pecados. O dom de profecia é dado para quê? Não é dado para que o profeta fique importante e passe a mandar em todos, ele é o infalível, aquele é o profeta, ele falou, está falado. Não! O dom de profecia é para trazer a mensagem de Deus ao povo, à igreja, para exortar, para consolar, para dirigir, para dar rumo à igreja. Todos os dons são dados para o benefício da igreja, o discernimento de espíritos, para que a igreja não seja enganada pelos espíritos maus, para que não entre para seitas, para os falsos profetas, e para que os opressos sejam livres e libertados. A variedade de línguas, quando línguas conhecidas, porque o dom de línguas tem o dom de línguas conhecidas. No Pentecoste, o dom de línguas que foi manifesto foi o de línguas conhecidas. Eles falavam na sua própria língua e as pessoas que eram estrangeiras entendiam na sua língua. Para que esse dom foi dado? Para que o evangelho fosse pregado às pessoas, aos outros. Para que aqueles que não tinham a mesma linguagem pudessem entender o evangelho. E o dom de línguas estranhas são para serem usados individualmente. Esse é o único dom que é individual. E deve então ser usado em casa.
O Christian diz que o dom de línguas é o pijama do crente. Não é para o crente aparecer no culto, para dizer, ó, como eu sou poderoso. Eu vejo pregadores aí na televisão, às vezes, pregando assim, porque Deus salva, porque Deus salva, e aí as pessoas falam, nossa, esse pregador é poderoso. Está querendo é aparecer, porque o dom de línguas é para ser usado individualmente, não é para a edificação da igreja. Se for para falar na igreja, tem que haver interpretação. Isso está lá no capítulo 14, depois você lê. E por aí vai, irmãos. O dom de misericórdia para servir o próximo, para ajudar o próximo nas suas necessidades. O dom de contribuição é para promover o reino de Deus nesse mundo, para suprir as necessidades da igreja, e assim vai. Todos os dons são para abençoar os irmãos e o corpo de Cristo. Não são para bem próprio. E também os dons são para a comunhão dos santos. Eu pus isso. Os dons espirituais são para promover a comunhão dos santos. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva tinha consciência do seu ministério, ou seja, do seu serviço. Os membros da igreja viviam juntos e compartilhavam o que tinham para a sobrevivência de todos. Compartilhavam mesmo. Vendiam suas propriedades e distribuíam conforme havia necessidade. Eles gostavam de estar juntos. Eles queriam estar juntos. Irmãos, às vezes eu vejo pessoas na igreja que parece que é um peso elas se reunirem. Está frio, vou ter que levantar cedo. Irmão, nós deveríamos ansiar pelo momento de encontrar os irmãos, de nos reunirmos e louvar Deus juntos. A igreja primitiva era assim. Eles gostavam de louvar juntos, de comer juntos, de se reunir. Os dons que eles tinham ligavam-nos uns aos outros, faziam com que eles fossem interdependentes, participantes, úteis. Eles eram grudados uns nos outros. E aí Deus abençoava, e essa unidade era um testemunho para as pessoas na cidade, e as pessoas eram acrescentadas a eles dia a dia, porque tinham simpatia do povo. Eles olhavam e falavam, que grupo que se ama, que grupo que quer estar juntos, que grupo que se ajuda, eu quero fazer parte desse grupo. Mas hoje, irmãos, nós temos tantas atividades pessoais. É academia, é lazer, é descanso, é festa de aniversário, é festa de casamento, é festa de formatura. Aliás, tem que comprar vestido de formatura, aquela história. É compromisso de trabalho, é viagem, é curso de aperfeiçoamento, é reuniões de negócios. Não dá mais tempo de estar com os irmãos. Quase não sobra tempo para a igreja. Irmão, você entende, né? Eu tenho treinamento. Agora é feriado, eu vou viajar com a minha família. Agora eu tenho isso. Agora eu tenho aquilo. Logo mais vamos ter a ceia.
Está aí a mesa posta. Além de ser um momento para relembrarmos o sofrimento de Cristo por nós, o que Ele fez por nós na cruz, o seu sangue derramado, o seu corpo nos dado e moído pelos nossos pecados. A ceia também é um momento de confirmar e celebrar a nossa comunhão como igreja. É a comunhão com Deus e com os irmãos. Aquele versículo que lemos diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O estilo de vida da igreja primitiva caracterizava-se pela comunhão. E a ceia era parte desse estilo de vida. Era a celebração do amor, da unidade, da harmonia e da comunhão. Não era apenas um ritual que se fazia de vez em quando. Então vimos, irmãos, o para que os dons são dados. São dados para ajudar-nos a cumprir a nossa função no corpo de Cristo. São dados para agradar a Deus. São dados para abençoar os outros. E são dados para promover a comunhão no corpo de Cristo. E agora então eu quero falar o porquê os dons nos são dados. Por que os dons são nos dados? E está ali aquele versículo de João 17, 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, orando ao Pai, e ele diz: assim como o Senhor Deus me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu não sei se você percebe a seriedade dessa frase, a responsabilidade, assim como Deus mandou Jesus, enviou Jesus com uma missão tão importante, e Jesus a cumpriu. Jesus nos enviou ao mundo com uma missão. E que terrível se percebermos que a nossa missão não está sendo cumprida porque nós estamos distraídos com tantas atividades. E como Deus sabia, e como Jesus sabia, que nós somos falhos, que essa responsabilidade é muito grande, que essa missão é pesada, que nós teríamos resistência, que nós teríamos o inimigo contra nós, que nós teríamos o próprio sistema do mundo contra nós, assim como ele foi odiado pelo mundo, nós seríamos odiados pelo mundo. Jesus sabia da dificuldade que teríamos em cumprir essa nossa tarefa tão importante, essa nossa missão de ir ao mundo, fazer discípulos. Ele disse: não vos deixarei órfãos, virá o Consolador, ele vos batizará e vos dará poder, e os dons então nos são dados para nos ajudar a cumprirmos a nossa parte aqui. A unidade do corpo de Cristo atrai as pessoas para Cristo. E o Espírito foi dado para vivermos em unidade, para fazer o corpo funcionar bem, em harmonia, cada um cumprindo a sua função, servindo uns aos outros. Não em brigas, não em discussões, não em competições, não em críticas, não em disputas. Os dons foram nos dados para que possamos funcionar como igreja, como Deus quer que funcionamos, e sejamos assim, a luz do mundo e o sal da terra.
Então os dons eles foram nos dados porque Deus sabia que nós precisávamos deles para podermos cumprir a nossa parte aqui. Nós podemos fazer até um ponto. Quando chega aquele ponto em que nós somos limitados, vem então o poder do Espírito Santo, sobrenatural, e nos dá aquele dom espiritual para podermos funcionarmos como igreja que Deus quer. Irmãos, é tempo da igreja voltar a ser o que ela deve ser. Nós somos a igreja, é tempo de nós assumirmos a nossa responsabilidade como igreja, deixarmos um pouco as coisas terrenas desse mundo, que são às vezes boas, mas que estão nos impedindo de sermos a igreja que Deus quer que sejamos. Então eu pergunto, sejamos sinceros, realmente nós desejamos os dons? Será que eu quero mesmo o dom? Talvez alguns de nós não estejamos muito afim deles. Às vezes a gente pode pensar assim, se eu receber um dom de evangelismo, aí eu vou ter que sair por aí evangelizando. E se eu receber o dom de contribuição, vou ter que sair dando dinheiro. E se eu receber o dom de martírio, o dom de celibato, o que é que vai ser de mim? Somos acomodados, estamos ocupados, estamos cansados, estamos distraídos. Acontece, irmão, que nós já recebemos um dom. Nós já temos um dom, pelo menos um, e vamos ser cobrados por ele, julgados por ele. Logo vamos para a ceia, para terminar. E a ceia, o versículo 28 do capítulo 11 de Coríntios diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sem discernir o corpo. É uma coisa que você deve fazer com você mesmo. Um exame, olhar para dentro de si mesmo. Nós às vezes gostamos de julgar o outro. Mas esse é o momento na ceia de julgar-se a si mesmo. É um exame, é um momento de pedirmos, como no Salmo 139, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, ó Pai, e vê se há em mim algum caminho mau. É o momento de fazer isso. E se percebermos que há algum caminho mau, fazer o que diz em Lamentações 3:40, esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Agora, esse exame é principalmente, para nos analisarmos, a passagem diz, se nós estamos discernindo o corpo. O grande pecado que nós devemos analisar, se nós estamos cometendo, é se nós estamos ou não entendendo o que é a igreja e qual é o meu papel nela.
Isso é discernir o corpo. Ver se eu estou submisso às autoridades, se eu não estou quebrando a unidade no vínculo da paz, se eu estou amando, se eu estou servindo, se eu estou cumprindo a minha parte na igreja. E a passagem diz: quem come e bebe sem ter consciência do corpo de Cristo, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos doentes e vários que já dormem. É muito sério, irmãos. Não é gostoso falar essas coisas aqui da frente. A tentação que nós temos como pastores é falar coisas agradáveis, para que os irmãos saiam e gostem da nossa pregação. Mas é a palavra que está dizendo: irmão, nós vamos tomar a ceia. É preciso que nós examinemos-nos a nós mesmos e saibamos se estamos discernindo o corpo de Cristo ou não, para que não bebamos juízo para nós mesmos. Conclusão positiva agora. Nós somos privilegiados. Nós somos abençoados. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos parte de Cristo. Nós estamos ligados a Ele, pela igreja. Ele é a nossa cabeça, é Ele que nos comanda, é Ele que nos dirige, é Ele que nos sustenta. Somos parte de Cristo, você entende isso? Isso é discernir o corpo também. Nós estamos ligados a Ele, tudo que fazemos, Cristo está junto, Ele faz junto conosco. Fomos inseridos nele quando nos batizamos, temos uma função, não somos meros espectadores, nós somos parte desse elenco, desse teatro que Deus formou para conquistar o mundo, e nós somos pessoas que foram escolhidas por Ele para fazermos parte dessa missão maravilhosa, que é levar a salvação ao mundo que está perdido. Isso é privilégio. E nós fomos capacitados pelo Espírito Santo, Ele nos deu dons, Ele está conosco, Ele nos apoia, Ele nos capacita. Só nos falta, irmãos, colocar essas coisas em prática, para que possamos, no dia da prestação de contas, não sermos envergonhados, mas ouvirmos de Jesus aquilo que Ele disse, que Ele diz lá na parábola dos talentos, quando Ele distribuiu talentos, né? E as pessoas vieram prestar contas, que nós possamos ouvir de Jesus Ele dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Imagino Jesus falando isso para nós. Servo bom e fiel, eu te dei dons, você os multiplicou, você os usou para me agradar, para fazer a minha vontade, para servir o irmão, para servir a igreja. Então você fez o que podia. Entra agora e participa da alegria da eternidade junto com o teu Senhor. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.